À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Meus caros filhos e filhas, eu quero, durante este mês de maio, oferecer uma pequena catequese em honra de Nossa Senhora, e assim, a cada dia ao longo desse mês, nos alimentar com uma pequena gota desse amor pelo conhecimento da Virgem Maria. Eu quero, durante todo esse mês, a cada dia, enviar um pequeno vídeo, 20 minutos, sobre a Santíssima Virgem, uma catequese mariana, e assim vocês poderão, ao longo do mês, viver esse mês com o coração mais entregue, mais unido ao coração da Virgem. Eu gostaria de iniciar hoje, no primeiro dia, fazendo um breve resumo da vida de Nossa Senhora. Os 3 primeiros dias faremos um breve resumo da vida de Nossa Senhora e assim continuaremos o nosso caminho até o final do mês. Pedimos a Nossa Senhora, o Santo Anjo da Guarda, que nos abençoe e nos conduza durante esse tempo. No que nos interessa profundamente, no início dessa pequena catequese diária de Nossa Senhora, nós podemos ver o nosso alimento espiritual diário durante esse mês de maio, tão importante para toda a Igreja, e farei exatamente esse resumo da vida de Nossa Senhora, partindo daquilo que é mais seguro das Sagradas Escrituras, da promessa bíblica que Nosso Senhor nos faz lá no livro de Eclesiástico, no capítulo 24, versículo 31, que diz que aqueles que me tornarem conhecida terão a vida eterna. Eu quero, firmado nessa promessa de Nossa Senhora, do Espírito Santo na Sagrada Escritura, confiar que fazer a Virgem conhecida é motivo de amor e, ao mesmo tempo, motivo de grande mérito para o céu. Por isso, jamais se falará demais de Nossa Senhora, e falar dela é a grande alegria do meu coração sacerdotal. Então, que Nosso Senhor nos abençoe nesse tempo. Antes de tudo, nós devemos nos perguntar quem é a Santíssima Virgem. E nós devemos nos responder isso de forma muito simples. A Virgem Maria é a mãe do Filho de Deus feito homem que veio para salvar esse mundo. É a mãe. A Santíssima Virgem é a mãe. Isso nós podemos dizer, mas nós não podemos, de fato, chegar ao que isso significa no coração de Deus, porque é um grandíssimo mistério. A Santíssima Virgem é a mãe de Deus. Para que nós possamos conhecer a Santíssima Virgem, não basta falar dela durante o tempo que ela viveu nesse mundo, mas, na verdade, voltar aos séculos anteriores, aquilo que precedeu o seu nascimento, como as profecias sagradas, oráculos, que se referiam ao nascimento desta Virgem, uma predestinada por Deus. A Virgem está unida a Cristo, que é o primogênito de toda a criatura, e desde toda a eternidade, a Virgem está unida ao seu Filho no projeto salvífico de Deus. Nossa Senhora nasceria no tempo, mas ela, na verdade, está na mente de Deus desde o início de todos os tempos. Então, desde toda a eternidade, quando Deus previa o pecado dos homens, ele também decidiu a reparação desse pecado por meio da encarnação do Verbo, e determinou que essa encarnação do Verbo aconteceria no seio da Santíssima Virgem. Nessa meditação de hoje, nós falaremos exatamente dessa predestinação da Virgem a ser a mãe de Deus e, ao mesmo tempo, das promessas que, ao longo dos séculos, desde o início, desde Adão e Eva, Deus já fazia dessa mulher que nasceria. Predestinação porque Nossa Senhora tem um lugar especial e privilegiado no coração de Deus. Nossa Senhora foi predestinada a ter a honra de ser a mãe do Verbo de Deus. E com essa predestinação, Nossa Senhora recebeu os mais sublimes dons da graça nesse mundo e da glória no céu. A Virgem é glorificada como Mãe de Deus. E fez de tudo isso o objeto mais especial da predestinação de Deus, que é a fonte, a causa, o fim de todas as perfeições de Nossa Senhora.
tudo em Nossa Senhora tem uma causa específica, que é a vontade de Deus que o seu Filho se encarne no ventre de uma mulher. A Virgem foi predestinada, né, para ser esta mãe do Verbo. Ela foi prometida por Deus. Ao longo dos séculos, desde a origem do mundo, a história da humanidade já fala da Virgem Maria, que desde a origem, né, com Adão e Eva e com o pecado de Eva, nosso Senhor, Deus, já promete que esta mulher viria. E eu quero citar pelo menos 3 promessas da Sagrada Escritura em relação à vinda de Nossa Senhora. A primeira promessa, exatamente esta, está no livro do Gênesis, quando Nosso Senhor, no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, quando se dirige à serpente depois do pecado original, ele diz a ela: eu porei inimizades entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a raça dela, e ela te esmagará a cabeça. A segunda promessa está no livro de Isaías, no capítulo do Cântico dos Cânticos, no capítulo 6, versículo 9, onde o autor diz: quem é aquela que vem como a aurora, bela como a lua, brilhante como o sol e terrível como um exército em ordem de batalha? E a terceira promessa que nós meditaremos é aquela do livro de Isaías, no capítulo 7, versículo 14, onde Isaías diz: uma virgem conceberá e dará à luz um filho que será chamado Emanuel, Deus conosco. Os intérpretes da Sagrada Escritura desde sempre admitiram que a Imaculada Virgem Maria seria esta mulher que esmagaria a cabeça da serpente, que venceria o demônio. Em primeiro lugar, com o poder da sua Imaculada Conceição. O demônio não teve autoridade sobre a Virgem, não pôde tocar em Nossa Senhora. Depois, pela perfeição da santidade, a Virgem não cometeu pecados, não viveu a corrupção, triunfou do pecado. Depois, pelo seu divino Filho, nosso Senhor é a raça da Virgem que esmaga a cabeça da serpente, o vencedor do demônio, o triunfador do pecado, da morte, do mundo. Nosso Senhor esmagará, vencerá definitivamente o demônio. Depois, a Virgem Maria também esmagará a cabeça da serpente por meio da Igreja, por meio dos seus membros fiéis, os filhos fiéis da Virgem Maria, os quais também o demônio teme, porque sabe quem é aquela que os protege. Depois, como a Santíssima Virgem foi um objeto especial do amor de Deus, da afeição de Deus, os sentimentos do demônio contra a Virgem são de um ódio irreconciliável. É impossível conciliar Nossa Senhora e o demônio. E esse ódio demoníaco, ele é reproduzido pelos hereges, por aqueles que seguem a Satanás ao longo de todos os séculos. Isso buscando proibir o culto a Nossa Senhora, lutando contra as suas festas, profanando as suas imagens, até destruindo os santuários marianos, porque o demônio tenta contra a mulher, porque ele sabe que ela pode vencê-lo, e então ele tenta de todo modo impedir o culto a Nossa Senhora. Segunda promessa, nós falamos do livro do Cântico dos Cânticos, quando nós vemos uma revelação maravilhosa da grandeza, da glória, do poder de Nossa Senhora. Ela vem como a aurora. Assim como a aurora, ela anuncia a proximidade do nascimento do sol, a Virgem Maria, ao vir esse mundo, também anuncia a proximidade do nascimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso, ele que é, Jesus é o sol da justiça, a Virgem o anuncia. Esse Jesus que é a luz que ilumina todo homem, que dissipa as trevas do mundo, do pecado, do vício e da morte, ele é anunciado pela Virgem. A Virgem, Cântico dos Cânticos diz, é bela como a lua, e é comparada à lua exatamente por 3 razões especiais. Primeiro, porque a Virgem Maria excede, em glória, em graça, em méritos a todos os santos. Assim como a lua excede em beleza a todas as estrelas do céu, em luz e em beleza, e depois ilumina a noite, também a Virgem Maria, em relação aos demais santos, ela excede em graça. Depois, porque em Nossa Senhora tudo vem de Deus, tudo que ela tem veio de Deus, do mesmo modo que a lua, tudo que a lua tem veio do sol. Ela recebe a luz do sol e ilumina as trevas da noite. E em terceiro lugar, porque assim como a lua durante a noite guia os viajantes
não é, da noite, Nossa Senhora, nesse mundo de trevas, também guia os seus filhos, né, iluminando o caminho, conduzindo eles até o coração de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório, no seu comentário à Salve Rainha, ele dizia que, já que o pecador, pelo seu pecado, perdeu a luz do sol da graça divina, ele diz, dirigi os seus olhos para Maria, porque pela sua intercessão ela já converteu inumeráveis pecadores. Quem tem dificuldade de olhar para o sol, olhe para a lua, e a Virgem amenizaria, né, o peso dessa justiça, oferecendo a sua misericórdia. Cântico dos Cânticos, ele também compara a Virgem Maria a um exército em ordem de batalha. Isso nos faz compreender esse poder extraordinário que Nosso Senhor lhe deu para nos defender contra as ações do demônio, em vista da nossa salvação. São Bernardo de Claraval dizia: sois, ó Virgem, a invencível guerreira, diante da qual fugiu todo o exército dos espíritos das trevas. O demônio teme a Virgem, né? É obrigado a se submeter, ele teme o poder dela, e mesmo que eles estremeçam de ódio contra a Virgem Maria, eles são obrigados a se curvarem diante dela ao ouvirem pronunciar o seu santo nome. A Virgem é aquela que está à nossa frente e combate conosco e por nós. Por isso, da nossa parte, o que nós devemos fazer sempre é buscar o socorro de Nossa Senhora em todas as nossas aflições, em todas as nossas provações. E a terceira promessa é a promessa do livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, onde Deus diz: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel. Isaías, na verdade, ele anuncia o mistério da encarnação 7 séculos antes do arcanjo Gabriel vir até Nossa Senhora e dizer: eis que concebereis, dareis à luz um filho, a quem chamará Jesus. Isaías profetiza este Emanuel. O próprio Evangelho de São Mateus confirma isso quando diz, lá no capítulo 1, versículo de 22 a 23, que ele diz: tudo aquilo que se fez foi feito para se cumprir aquilo que o profeta Isaías disse: uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, isto é, Deus conosco. Essas três promessas no Antigo Testamento, as profecias de Deus, claro, não são as únicas, né? São numerosas as citações referentes à Virgem Maria como promessa, né? Aqui nós podemos citar ainda outras duas, quando lá no livro de Isaías, ainda, no capítulo 11, versículo de 1 a 2, o profeta diz: uma haste sairá da raiz de Jessé, e uma flor brotará de sua raiz, e o Espírito do Senhor descerá sobre ela. Jessé era o pai de Davi e um dos antepassados da Virgem Maria. Dessa raiz fecunda, né, saiu uma haste, que é Nossa Senhora, sobre a qual desabrochou uma flor pura, imaculada, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. A Virgem é esta flor nascida de Davi. Depois, uma segunda ainda profecia lá no livro dos Provérbios, capítulo 9, versículo 1, quando o autor diz: a sabedoria construiu uma morada e baseou-se sobre 7 colunas. São Bernardo de Claraval diz que a Virgem Maria é a morada viva, construída, enfeitada e habitada pelo Filho de Deus feito homem. E ele é a sabedoria encarnada, a sabedoria do Pai. As 7 colunas, ele diz, são as 3 virtudes teologais e as 4 cardeais, que são eminentíssimas em Nossa Senhora, perfeitíssimas, né? Alcançaram o seu grau máximo de perfeição, e Nossa Senhora está fundada sobre as virtudes. Nossa Senhora é a morada na qual Deus habitou espiritualmente pela graça santificante, que a Virgem recebeu desde a sua concepção imaculada. A Virgem é plena de graça e também habitou corporalmente no seio da Virgem Maria, quando, durante 9 meses, esteve no seu seio. Hoje nós meditamos esses 2 pontos, a predestinação e a promessa. Amanhã nós meditaremos as figuras, as coisas que no Antigo Testamento prefiguravam, né? Eram figuras, símbolos, analogias de Nossa Senhora. Peçamos a Deus que esse alimento diário aumente o nosso amor pela Virgem e nos leve a uma comunhão profunda com ela. Rezemos
Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda a feliz sorte está Maria em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e a graça do Espírito Santo estejam conosco, agora e para sempre. Amém. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com o vosso Filho, a Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria.